Só que nós vamos ler diferente. A gente vamos ler o verso 13 e depois vamos ler o capítulo 4 e o verso 1. Todos acharam? Glória a Jesus. Mateus 3 e o verso 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Capítulo 4 e o verso 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Querido Deus, maravilhoso Pai, aplica, Senhor, em nosso coração essa lição, que nós possamos levar para os nossos lares e na nossa consciência tudo que o Senhor tem nos ensinado a partir da Tua palavra. Cuida de cada um de nós. Isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria fitar com vocês aqui de antemão essa passagem que diz que Jesus veio da Galileia para ter com João. É bem provável que vocês já devem ter sabido ou escutado que quando o Senhor veio da Galileia, estava falando que ele vinha do mar de Cafarnaum. Ele estava lá pregando o Evangelho. Na verdade, o ministério do Senhor começou depois do batismo. Porém, ele já vinha de lá, do mar da Galileia, que se situa em Cafarnaum. Depois, cada irmão procure direitinho na Bíblia. Também tem aqui no final da Bíblia tem muitos mapas, e você vai ver que o mar da Galileia ficava próximo de Cafarnaum. E o Senhor, ele saiu de lá para ir ter com João. Agora a pergunta é: onde foi que João estava batizando? No Rio Jordão. Agora vocês já imaginaram a distância que é do mar da Galileia, de Cafarnaum, para o Rio Jordão? Pesquisando no mapa eu descobri que é 18 quilômetros. Porque o Rio Jordão era nascente do mar da Galileia. E o Senhor veio de lá para ter com João. O ensinamento que trago para meus irmãos é o seguinte: temos que ir por amor. Temos que nos batizar por força e vontade própria. Nós não podemos nos batizar por impulso. Nós não podemos nos batizar por não ter circuncidado nosso coração. Porque na verdade o verdadeiro batismo vem de dentro. Uma água qualquer, ela não pode fazer nada em sua eficácia se você não deixar. E demonstra o Senhor que ele andou 18 quilômetros, mais ou menos, viu, meus irmãos? Até porque tem pessoas que, se a gente falar 18 quilômetros no certo, as pessoas vão dizer: tu estava lá medindo. Eu falo no mais ou menos, mas a base era essa. O que é que acontece? Jesus, ele sai para ter com João para ser batizado. Não que Jesus precisasse de batismo, porque ele é o próprio Deus na terra. A Bíblia vai dizer que ele nasceu 100% homem, mas também 100% Deus. Mas ele foi para que se cumprisse o que os profetas falavam. E a lição ainda continua. Tantas coisas aconteceram naquele tempo para que o Senhor mostrasse às pessoas que se deveriam batizar-se. No Antigo Testamento nós conhecemos uma regra que era tipologicamente um batismo, que se chamava circuncisão.
Quem lê o Antigo Testamento sabe que o povo de Deus naquele tempo, o povo de Israel, eles tinham de ser circuncidados para manter ali a norma. Só que quando Jesus veio, tudo se fez novo. É preciso agora um renovo total. A circuncisão já não mais existe. Eis que tudo que era antigo se transformou em novidade. Através da palavra, através de Cristo Jesus. E Jesus vem e diz: olha, é necessário que isso aconteça. João olha para ele e diz: mas Senhor, em minhas palavras, mas está aqui na palavra de Deus, e vocês acabaram de escutar pelo pastor Jailson como foi, mas eu vou contar em minhas palavras. João olha para ele e diz: mas Senhor, eu é quem tenho que ser batizado por ti, e tu vem me dar uma missão dessa? E eu creio que o Senhor, bem pertinho dele, olhou e disse: ei, faça, é necessário você fazer, para que todos que estão aqui presentes note que isso tem que acontecer. E quando o nosso pastor fala, eu não consigo entender uma pessoa que não queira se batizar, conhecedora da verdade e ainda não queira se batizar, a mesma coisa eu digo, eu também não consigo entender. Porque Jesus fez isso para mim, para a propiciação dos meus pecados, para que eu seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você já imaginou que privilégio é descer as águas batismais com o corpo cheio de pecado, de imundícia do mundo, e quando o pastor nos deitar naquela água, que nós subirmos novamente, subirmos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, e aquela água simbolicamente vai retirar de todo o nosso ser aqueles pecados que nós cometemos. E por que não? E por que não querer? Eu não consigo entender. Agora vocês imaginem uma coisa. Porque eu li o verso 4 o capítulo 4 e o verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É como o pastor já falou, o ensinamento. Não é que quando você vai ser batizado e agora o diabo vai começar a tentar você. Não é bem assim. Mas o que eu tiro desse pequeno verso é a seguinte coisa: Jesus foi batizado, e logo ao ser batizado ele saiu da água, ele se retirou da água, e ali o sinal do céu veio e demonstrou que ele era realmente o Filho de Deus. Logo em seguida ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Trazendo para nossas vidas é o seguinte: nós vamos se batizar, como eu já me batizei. Depois do meu batismo, o nosso adversário ele vai saber completamente que tu és uma nova criatura, que todos os teus pecados foram remidos e perdoados por Deus através do símbolo do batismo. E daí então ele vai ver que não tem forças mais em tua vida. Todas aquelas coisas que tu ainda manquejava e que tu ainda praticava, não há mais possibilidade nenhuma dele te acusar após o batismo. E daí então? Será que vai continuar dessa forma? Ou ele vai querer trabalhar para pôr pelo menos em você um pecado? Mas glória a Jesus Cristo que Ele nos deu um anjo protetor para que nós possamos viver a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus, para que nós possamos viver a nossa vida em novidade, como a palavra de Deus fala, novidade de vida. E essa novidade de vida vocês têm que ansiar. Vai chegar esse momento, dia 31,
dia 31. E esse grande momento virá. Digo a vocês por experiência própria. Quando eu mergulhei naquelas águas, eu senti que não era simplesmente uma água qualquer. Eu senti que aquilo me limpava por dentro. O meu coração ficava gelado. Eu sentindo que aquilo ali, aquela coisa ruim, aquela angústia que eu vivia na minha vida foi saindo, se retirando. E quando eu me levantei, que eu olhei para o meu pastor, dei um abraço nele e disse: coisa boa e agradável. Não tem comparação. Sem pensar que é algo que o Senhor Jesus mandou fazer. Agora vamos passear um pouco no Antigo Testamento. Falei sobre a circuncisão. A circuncisão era o seguinte: aquele que não fosse circuncidado, ele estava fora do arraial. Os irmãos podem até perguntar: que arraial? Nós estamos falando de São João? Não. Aquele tempo se chamava realmente arraial, não era, varão? As congregações eram em tendas. E quem estudou já o Velho Testamento vai saber que eu estou falando. As congregações eram em tendas. A tenda da congregação existiam 3 lugares: o pátio, o santo, o santíssimo, né? Dividido, tudo cercado. Não era como hoje as tradicionais igrejas, templos. E aquele que não era circuncidado, ele não fazeria parte do povo de Deus. Eu posso trazer esse ensinamento trazendo para o batismo. Meus irmãos, e também vou logo dizer de antemão, quer dizer que se eu não for batizado eu não serei salvo? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o batismo é um complemento. É algo que vai te dar mais experiência e força para vencer as adversidades da vida. Tanto o batismo nas águas, como o batismo com o Espírito Santo, ao qual eu almejo. Falo direto. E em nome de Jesus eu vou ser batizado, porque vamos deixar para lá. Jesus é bom. Mas é o seguinte, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai se resumir em 3 fatores. Eu estudando a palavra de Deus, eu descobri 3 fatores. Primeiro, nós temos que aceitar. Por que aceitar? Porque existem muitos temas na palavra de Deus que são de grande importância, mas que muitas pessoas distorcem. Um dos temas é a Trindade. Se você for falar da Trindade para alguém, ele não vai conseguir compreender que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, que Deus é um só. E ao mesmo tempo ele se transforma em 3. Uma pessoa chegou para mim e foi falar isso, e ficou me questionando. Eu disse: olha, para você, Jesus tem poder? Tem. Deus tem poder? Tem. O Espírito Santo tem poder? Tem. Então por que ele não pode se transformar em 3? Ele pode se transformar em 1000? E com essa tese a pessoa diz: realmente, agora você me explicou de uma forma que eu queria escutar. Então nós temos que... Qual foi a primeira coisa? Eu falei 3 coisas. Nós temos que aceitar as coisas. A segunda, eu vou dizer agora: entender. Depois eu vou explicar o entender. E a terceira, viver. Aceite a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus e viva. Entender por quê? Trago eu mesmo como exemplo. Por que antes não pentecostal? Esse é o meu exemplo. Por que antes não pentecostal?
e sim praticante de uma denominação que distorce. E olha que eu dizia que estava com toda a razão. E cheguei até um tempo a conversar com o pastor, a gente trabalhando na casa do irmão dele, né? O pastor é muito sábio. A gente conversava, mas a gente nunca entrava em conflitos. Nunca. E o pastor sempre na dele, mas no coração dele, na mente dele já estava dizendo assim: esse daí eu já ganhei. E eu sei que isso aconteceu, não aconteceu, pastor? Só que é assim, eu entendia dessa forma. Eu entendia a Bíblia contrário daquilo que realmente é. E defendia. E tinha teses bíblicas para falar ao povo. Então é por isso que nós temos que entender, compreender também. Para que quando nós estivermos em um patamar avançado, ou se nós tivermos uma oportunidade para falar da palavra do Senhor, nós não venhamos a falar algo que vá distorcer aquilo que o Senhor nos preparou e nos deu com tanto amor e dedicação, que é a palavra dele, ao qual eu estava fazendo isso. E a aceitação? O que é que tem a ver a aceitação agora com o batismo? É o simples fato de que você é pecador. É o simples fato de que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não há acepção de pessoas. Todos. E necessitamos unicamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a consumação dos nossos pecados. Aí ele vem, irmão Jeremias, e diz: me batiza, João, para que esse povo veja e faça também a mesma coisa que eu faço. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós temos um pastor, ele nos guia. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque o nosso pastor nos instrui a fazer essa vontade. Porque se não fosse ele, como nós iríamos aprender todos os detalhes e pontos cruciais que a palavra de Deus tem a nos mostrar? Porque eu vou ser sincero, e eu tenho ele como exemplo. Pegue uma Bíblia dessa, entregue a uma pessoa que nunca leu e mande ela explicar. Ele não vai sair do canto. O jovem Gil chegou para mim e disse: Agno, eu preciso aprender tudo direitinho. E o bom é que ele está buscando. Cada dia mais ele quer saber, olha, eu quero aprender isso aqui, aquilo outro. É muito bom isso. Que a gente nota que a pessoa está buscando, está querendo alguma coisa. Mas quando a pessoa não sabe de nada, precisa de uma pessoa para auxiliar. E ele nos auxilia. E o que é que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo foi e mostrou que deveria ser dessa forma. O nosso pastor vai e também nos mostra como deve ser. Mas muitos ainda ficam em dúvidas, querendo saber o porquê, querendo saber como funciona, para que serve, para que eu preciso disso. Já fui questionado muitas vezes a respeito do batismo, das pessoas chegarem e dizer: irmã Nelly, por que o batismo? Se você mesmo prega que Jesus já morreu e levou sobre si os nossos pecados. Essa foi uma pergunta muito forte. E se você não estudar a respeito disso, aí você tem que dizer que é da congregação lá dos Estados Unidos, para não fazer vergonha daqui. Eu cheguei e falei simplesmente para a pessoa: olha, o batismo é um símbolo
O batismo ele serve para a remissão dos nossos pecados, tanto como o batismo serve para a remissão dos nossos pecados, uma vez só batizado, porque a Bíblia vai dizer o quê? É uma só fé e um só batismo. Veja que eu distorci a palavra. A congregação que eu vivia era toda semana um banho, mas eu defendia e comecei a explicar: olha, uma só fé, um só batismo, nós temos que nos batizar. Depois que nós nos batizar, nova criatura somos. E isso foi Jesus Cristo que mandou. E o batismo também serve como a ceia do Senhor. A ceia serve para quê, meus irmãos? Toda vez que o pastor vem aqui na frente e diz que nós vamos ter culto de Santa Ceia, qual é o regime que ele fala na palavra de Deus? Para que serve a ceia? Para que serve a ceia, né? Para a remissão dos... Fazer isso em memória de... Para a remissão de pecados. Então, quando você é experiente, esperto, você tem que responder a essas pessoas com outra pergunta. A Santa Ceia não foi feita para a remissão dos pecados? E Jesus Cristo não levou sobre si todos os nossos pecados? Para que a Santa Ceia também? Aí se a pessoa não souber explicar, você pode ter certeza que vai fazer igual como Jesus fez comigo. Você já ganhou lá. Mas é dessa forma, meus irmãos. É símbolo. Estou errado, pastor? É símbolo. É um memorial. Batismo, símbolo. Mas é preciso fazer. É uma ordem que Deus deu. É necessário. E além de ser necessário, para mim foi extraordinário. Eu digo para os que vão se batizar: aquele dia vai ser muito bom. Para mim que vou estar lá, não sei, Deus é quem sabe, talvez louvar. Comer eu sei que eu vou comer. Agora, para as pessoas que vão descer as águas, não vai ser um dia normal. Vai ser um dia em que naquele tanque, naquela piscina, irá ficar para trás o velho Gilvandes, o velho Henrique, a velha Cidinha, o velho Jeremias, a velha Jaciele, a velha Ciene. Muitas pessoas vão ficar para trás. E quando surgirem ali, novas criaturas serão. Deus, ele é tremendo, é fiel, verdadeiro. Mas o que me chama a atenção, voltando para o verso: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Eu falei a vocês logo no começo a respeito da distância. Para ser batizado. Eu agora olho para a congregação e vejo muitos irmãos e irmãs que, se fosse naquele tempo, a viagem que o Senhor deu para ser batizado como exemplo, não arredaria os pés nem para a calçada, se fosse a pé. Eu vejo Belém de Maria bem pertinho, mas se nós não tivermos um carro para se locomover, a pé é que nós não vamos. O ministério de Cristo, ele durou quantos anos? Foram 3 anos de poeira nos pés.
pregando a palavra do Senhor, não importa aonde fosse. Ele botava sua sandália alpacas, né? E ia pregar o evangelho. É por isso, meus irmãos, que mudou tudo. Hoje somos diferentes. Cantamos amor, pregamos amor, cantamos que amamos a Deus, pregamos que amamos a Deus, mas só Deus sabe o tamanho do amor que nós temos por Ele. Glória a Deus. Então o batismo, ele simboliza na tua vida um ser novo. E esse ser vai demonstrar ao Senhor Jesus que é obediente à sua palavra, fazendo as normas que a palavra de Deus pede. Porém, não se esqueçam, meus irmãos, não é para louvor de Deus, é para o seu próprio bem descer as águas. É um refrigério que Ele dá na caminhada rumo à Canaã celestial ao qual nós almejamos. É um refrigério, é um símbolo, é uma alegria, é uma ordenança. Precisamos colocar na nossa mente isso, porque Deus conhece o meu coração e o seu. Deus conhece que mesmo a circuncisão no passado, mesmo o batismo hoje, não vai trazer em mim a transformação que tem que vir de dentro. Porque, irmã Ciene, eu posso descer no batismo hoje, mas amanhã eu posso estar dentro da casa de Deus, praticando e fazendo as mesmas coisas. Isso nota que o batismo para mim não serviu. É por isso que eu trago essa mensagem, mostrando aos meus irmãos a perseverança que Jesus teve. Andar quase 20 quilômetros de pé, só para demonstrar que tinha que ser batizado. Veja o quão grande amor Jesus tem para com nós, para nos dar o exemplo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Na minha pregação passada, eu cheguei para a Madre Igreja e disse: quem lê as epístolas de João e viver por elas, será uma nova pessoa. 1 João, 2 João e 3 João. Eu não sei se meus irmãos leram, mas por que eu estou falando isso se o assunto é batismo? É que eu quero que os irmãos atentem para essa seguinte frase: antes de vocês descerem ao batismo, antes de vocês se batizarem, é preciso vocês terem também um batismo dentro de vocês. É preciso vocês transformarem o seu modo de viver, a sua vida por completo, para que quando você vá lá dignamente e desça as águas, o nosso Pai que está no céu veja que realmente você quer mudança e realmente você quer ser uma nova criatura. Esse homem que está aqui, ele se gasta o dia inteiro
a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, para conduzir os seus filhos na fé a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é muito séria. Deus pode revelar a ele, mas ele não tem o olho de Deus para ver cada um de vocês no dia a dia. E a coisa séria que eu tenho para falar a vocês é a seguinte: sabia que a salvação dele depende também de cada um de nós? Como ele chegará na frente do nosso Deus e apresentará uma igreja que se batizou, mas não foi batizada logo por dentro? De uma igreja que desceu as águas, vieram todos felizes e contentes, mas no outro dia a mesma coisa. Como ele vai chegar perante o nosso Senhor Jesus e dizer: eu ensinei, o Senhor viu que eu ensinei, mas eles não escutaram? Glória a Jesus se Jesus dizer: venha, entre, eu vi que você ensinou. E se Jesus chegar e disser: você vai com eles, porque eu te dei todo o tempo do mundo para mudar aquele povo e você não conseguiu mudar? Sei que isso não irá acontecer, mas uma suposição. Para a gente é fácil, meus irmãos, porque a gente tem a nossa luta diária. Tudo bem, isso aí foi consequência do pecado. Isso aí a gente conseguiu lá no Éden já. Comerás do teu próprio suor, do teu rosto. Isso foi Deus que colocou. Mas nós chegamos em nossos lares, nós tomamos nosso banho, nós viemos à casa do Senhor e nos sentamos. E sentados nós só queremos ouvir a palavra de Deus. Mas nós não passamos madrugadas orando. Nós não nos dedicamos à casa do Senhor para o que ela necessita, para o que ela precisa. Na nossa casa, sim. Na nossa casa tem que ter o bom e o melhor. Na nossa casa tem que ter armário cheio. Na nossa casa tem que ter TV da boa, tem que ter som do bom. Mas na casa de Deus não. Lá é o pastor, ele que se vire. Do que adianta o batismo sem primeiro o nosso batismo de dentro? Estou falando a vocês com a maior sinceridade do mundo, meus irmãos. Eu sou falho, pecador e miserável. A mensagem não era essa. A mensagem não ia ser direcionada à circuncisão do teu coração. Eu ia falar somente de batismo. Como é bom, como é cheirosa a água do batismo. Mas o Senhor brada e nós temos que falar, porque primeiro nós temos que circuncidar, irmão Jackson, o nosso coração. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer que ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. E é preciso que primeiro isso aconteça com nossos irmãos. No dia vai estar tudo preparado. Vai estar muito bonito. Vai ser uma festa maravilhosa. Eu quero ir de caminhão. No dia vai ser muito legal. E repetindo novamente, eu vou comer muito. O que tiver. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu falo a vocês diante de Deus. O mês passado,
eu comecei a ter um encontro diferente com meu Deus. Um encontro diferente. Ele começou a pegar pesado em uma área da minha vida que eu precisava disso. Porque eu orei para isso, varão. Eu orei pedindo a Deus que Ele me quebrasse nessa área. Que Ele me moldasse nessa área. E de repente as coisas começam a mudar de lugar. De repente as coisas começam a ficar tudo embaraçado. A vida torta. E nós não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas eu percebi hoje que a mão de Deus poderosa estava na minha vida, circuncidando-me por dentro. Temos que ser batizados nas águas, para que por sua vez possamos receber a plenitude do Espírito Santo e ser batizados também no Espírito. Mas para que isso aconteça, é preciso minha circuncisão de dentro do meu coração. E eu já vi pessoas que não são batizadas nas águas obterem o batismo com o Espírito Santo. Pessoas que não foram batizados nas águas obterem o batismo do Espírito Santo. E eu comecei a pesquisar a respeito disso e disse: mas o batismo do Espírito Santo não acontece quando uma pessoa se batiza nas águas? Eu não entendia, varão. Tem pessoas, aí eu comecei a entender e pesquisar. Tem pessoas que pode ser, irmão Jacques, batizado nas águas 500 vezes, mas que a Bíblia vai dizer que o coração dele está longe de Cristo. E aonde é que o Espírito Santo do Senhor vai habitar numa pessoa dessa? De antemão me perdoe, meus irmãos, mas aqui já era para ter havido um batismo com o Espírito Santo. Mas não há. Por quê? Porque o pastor não prega? Porque o diácono não entrega água nas bancas? Ou porque a igreja não tem ar-condicionado? Não houve um batismo com o Espírito Santo, e eu coloco eu como em primeiro lugar, porque estamos fracos e falhos na fé, e não busca. A verdade é essa: doa a quem doer. Se o Senhor mandar falar, nós temos que falar. Doa a quem doer. Temos que buscar a presença do Espírito Santo e sermos transformados para melhor servir. Porque não adianta, eu já falei isso aí fora e vou falar novamente. Não adianta eu chegar aqui na casa de Deus, me ajoelhar aqui, o varão se ajoelhar aqui, ele terminar a oração dele e eu ainda estar na minha oração só para chamar a atenção do pastor. Porque Deus conhece isso. Deus sonda os nossos corações. A melhor oração que você tem é aquela oração que você se derrama aos pés do Senhor Jesus e diz que é pecador, que quer mudança e vele. Mas vele como a palavra do Senhor manda. Ele chegou para um dos seus discípulos e disse: tu não tem coragem de velar pelo menos 1 hora comigo? Foi o mínimo que ele colocou. 1 hora. Mas os nossos irmãos chegam nos nossos lares, digo por mim, nos ajoelhamos, 20 minutos, já estou com uma dor tremenda no joelho, e tenho que me levantar porque é hora de eu comer o meu pão para ir trabalhar. E orei 5 minutos, 10 minutos, e quando eu chego na congregação, digo em oração: Senhor, eu quero teu Espírito Santo. Como se ele fosse menino.
como se fosse um copo descartável, cheio de água, onde eu pudesse pegar e beber. Eu não sei se vocês notaram, mas eu refreiei a minha língua quando eu ia falar algo e não falei, porque infelizmente eu não posso falar. Queria muito, mas como ele profetizou em minha vida e disse: está vendo esse daqui? Nunca eu me esqueço mais disso. Daqui a 6 meses você vai ver como é que ele está aqui. Nem demorou isso, não foi, varão? As coisas começaram a fluir, porque eu segurei a palavra e acatei em meu coração. Saia daqui hoje, já estou encerrando, saia daqui hoje com essa palavra acatada em seu coração. Não leve como uma repreensão, leve como um aviso de Deus. Temos que mudar, porque o Senhor, Ele precisa de uma congregação unida, de uma congregação que ora, de uma congregação que busca os prazeres de Deus e não da carne. Para que no dia 31, irmão Jackson, quando a turma chegar lá, vai ser muito bonito. Eu vou falar mais uma vez, eu vou comer muito. Desçam as águas com a certeza de que já foi circuncidado seu coração, com a certeza de que você já foi batizado por dentro, com a certeza de que você está aqui para melhor servir. E a partir de hoje, meus irmãos, eu vou só falar uma coisa. Isso agora vem de mim. Analisemos nossos lares agora mesmo, quando nós chegarmos em casa. Pelo menos isso façam. Analisemos nossos lares bem direitinho. As coisas que nós temos, as coisas que o Senhor nos deu, porque tudo que nós temos foi Deus quem deu. E lá na casa de vocês, na nossa casa, em pensamento, imagine a congregação que você vive. A congregação que você vem buscar o Deus, dono do ouro e da prata. A congregação que você vem adorar aquele que todo dia te faz levantar, que todo dia te faz prosperar na tua vida, que todo dia te dá toda sorte de bênção, saúde. Comece a analisar a casa do Senhor e comece a analisar a sua casa. E depois você agora começa a pensar qual era para estar mais organizado. Agora depende de quem. Mas por que nós não faz? É preciso circuncidar o nosso coração. E essas são as palavras que o Senhor colocou em minha boca para falar aos meus irmãos hoje. Mas não levem a mal. Eu não sei por que o direcionamento. Mas no mesmo instante também não deixei de falar sobre o batismo. É preciso mudar a nossa consciência, né? E que o batismo, ele venha. É bom. É um preceito. A Bíblia vai dizer que é preceitos sobre preceitos, regras sobre regras. E quando o nosso pastor nos der uma dura, você não poderá subir aqui, você vai ter que pregar aqui, que você tem que fazer isso, que você tem que ensaiar assim, que você tem que fazer assim, é porque Ele está nos preparando para melhor servir. Não adianta ir para casa emburrado, não. Cabisbaixo, como o hino diz, sem direção, me sentindo tão sozinho. Não adianta. Deus possa abençoar cada um de vocês, irmãos. A palavra é essa, palavra a qual
é preciso raciocinar, é preciso circuncidar o nosso coração primeiro, para que quando nós desçamos nas águas batismais, o Senhor Deus lá do céu olhe o nosso pastor mergulhando cada irmão para a remissão dos pecados deles, e o Senhor Deus lá do céu possa olhar e dizer: esse sim é um dos meus filhos também, como ele falou com Jesus o próprio. Essas foram minhas palavras. Eu passo o trabalho para o nosso pastor. Meus irmãos, quem pode dizer amém por isso? Glória ao nome de Jesus. Deus continue abençoando. Irmão Gilson, toma esse copinho de água aqui. Vai ficar mais rosado. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus continue abençoando o nosso irmão Agno, abençoando sua casa, sua família, abençoando cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Deus seja louvado por todos vocês. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus neste momento por este culto maravilhoso. Amanhã nós temos a quinta profética, né? Estejam todos aqui para estar adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, depois da oração, depois de impetrar a bênção, tá certo? Se sintam todos abraçados por mim, tá certo? Eu amo todos vocês, mas vou precisar me retirar um pouco. E quero dizer que eu amo todos vocês, tá bom, meus irmãos? Porque eu tenho o costume sempre, quando terminar o culto, né, sair cumprimentando os meus irmãos, né? Mas nesse momento eu vou me retirar após a oração. Mas os irmãos não me entendam mal não, tá, meu querido? Eu amo todos vocês demais, tá certo? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso.